Sons Compassivos, um programa Rádio Borba em parceria com a Associação Borba Contigo Cidade Compassiva. Um programa que visa sensibilizar para a importância da comunidade cuidar no final da vida. Sons Compassivos, um programa que pode ouvir em 93.8 FM. Sejam muito bem-vindos para a 13ª edição do programa Sons Compassivos na Rádio Borba. Na edição de hoje, os médicos da Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba vão esclarecer a todo o nosso auditório algumas dúvidas sobre a Covid-19. São nossos convidados nesta edição do programa Sons Compassivos os médicos Daniel Serrano, Inácia Pesselim, Inês Reis e Sílvia Vilar, médicos na Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba. Sintomas ligeiros, isolamento profilático, ausência de trabalho, renovação de receituário crónico e campanha de vacinação são alguns dos temas abordados nesta 13ª edição do programa Sons Compassivos na Rádio Borba. Aproveito para agradecer a todos a vossa presença em mais um programa Sons Compassivos na Rádio Borba e começo por perguntar, doutora Sílvia, que vírus é este e a que sintomas devemos estar atentos? Bom dia. Este vírus é vírus novo, novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Y es un virus que cada vez, conforme van pasando los meses, se va sabiendo más. Al principio sabíamos muy poco de él y pronto ya sabemos más alguna coisinha, infelizmente, porque hemos sufrido mucho con él. Y es un virus que se transmite por vía aérea, es un virus que se transmite muy fácilmente y que tenemos que protegernos y evitar el contacto de proximidad con las personas, porque en este momento o virus está, pelo menos aquí en Borba, en este momento tenemos un surto grande y tenemos que tener mucho cuidado y no nos podemos confiar. Doutora Sílvia, perguntar-lhe quem é que corre mais risco de ser infectado pelo novo coronavírus, tendo em conta que este vírus afeta pessoas com algumas patologias, mas também pessoas saudáveis, correto? Sim, o risco de apanhar o vírus é o mesmo para qualquer pessoa. Agora, quem é que vai ser a pessoa que se vai complicar e vai precisar mesmo de cuidados intensivos? Isso é o que não sabemos, porque teoricamente se tem visto que em faixas etárias mais altas têm mais risco também algumas doenças, mas pessoas perfectamente saudáveis, pessoas novas tamén ten tido necesidade de internar en cuidados intensivos e precisar medicación, ventilación asistida. Por tanto, non podemos estar tranquilos en ese sentido. Posso sair, eu posso ir a festas, eu posso estar sin máscara porque é o mesmo que me contagie non me vai acontecer nada. Non sabemos. Iso non é así. E por iso é tan importante manternos en casa sempre que posible para evitar ser contagiados. Porque se as UCIs están colapsadas e eu vou de festa, teño un accidente de viação, pode ser que não tenha um lugar na UCI para ser atendido. Seguimos agora com o Dr. Daniel Serrano. Pergunto-lhe, doutor, quando é que as pessoas devem fazer a análise para despiste da Covid-19? As pessoas devem fazer análise para despistar em aqueles casos em que tenham sintomas, fundamentalmente. Os sintomas fundamentais têm sido a febre, a tosse e a falta de ar, a disneia. E outros sintomas também muito característicos é a falta de olfato e de gosto. É decir, em esses casos têm que fazer sintomas. A verdade, se tem apresentado de outras maneiras, não? Com dor de garganta, a vezes com diarreia, mas os sintomas fundamentais são esses. E depois, as pessoas também que foram contactos de um positivo, também devem fazer. Em esses casos, serão contactados pela saúde pública. Vão a telefonar-lhes e essas pessoas também devem de fazer. E depois da testagem, Dr. Daniel, o que é que as pessoas devem então fazer? Uma vez que a pessoa tem feito o teste, antes que nada, há que considerar se uma pessoa, por exemplo, que tem tido algum sintoma. Imaginemos que uma pessoa começou com perda de olfato e de gosto e faz o teste, que em princípio faria aqui em Borba, no USF, no ADR de Borba. Então, essa pessoa, para todos os efeitos, é como se fosse positiva. E o resultado, em 1 ou 2 dias, tendrá o resultado. Mas, entretanto, tem que ficar em casa, em isolamento,
como si fuese positiva, hasta que no se demuestre, por decirlo así, lo contrario. Outro caso seria, por exemplo, os rastreios que se têm feito, por exemplo, em empresas ou que são pessoas sintomáticas. Pronto, essa pessoa faz, dá negativo, pronto, e pode continuar com a sua vida normal, não? No caso dos assintomáticos, no caso dos contactos, o isolamento tem que ser de 14 dias, mesmo que o teste dê negativo. É decir, que isso é importante porque a pessoa pode dizer, mas eu dou negativo, já posso voltar à minha vida normal. Não, tem que ficar isolada os 14 dias. De toda forma, isso também, a saúde pública é quem trata disso. Doutora Inácia, nesta fase que o país está a atravessar, é importante que as pessoas se mantenham em casa e só se desloquem à Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba por motivo de urgência, certo? Bom dia. Sí, efectivamente temos os contactos telefónicos e temos tamén os e-mails. Nós queremos reforzar a toda a população que estamos a tratar de todos os utentes, que estamos a desenvolver un traballo agora mesmo moito complicado e pedimos un bocadiño de comprensión porque efectivamente non podemos tratar de todo. Entón, temos que ver que coisas son importantes. Nós estamos a manter das consultas programadas la vacinación de crianzas, la consulta de saúde materna, saúde infantil, está ben? E estamos a manter unha consulta la consulta aberta, digámosla, aquela consulta de urgencia. E como é que facemos esa consulta? Vamos ligando a las persoas para facer unha triaxe. De facto, en esa llamada, en ese momento, en esa conversa co utente, vamos a ver quién é mesmo que precisa vir cá para unha consulta presencial. E non teñan dúbida, nós temos mandado vir moitas persoas cá a consulta para ser avaliados. En cuanto as outras consultas de rutina, de control de análises de diabéticos, hipertensos ou persoas que quisesen facer unha rutina, un check-up, pois estamos a pedir un bocadiño de comprensión e retomaremos aquelas consultas cando este surto este máis calmo. Aquelas consultas de rutina, as persoas é para facer análises, certo, que logo serán observados, mas aqueles análises non é urgente. Entón, cando volto a decir pase este surto, porque agora nos temos que dividir entre o ADR, os doentes do lar, que son os que máis precisan, os utentes COVID positivos, que temos que facer o seguimento, até desde casa, cada uno de nós estamos a facer o seguimento, seja sábado, domingo, feriado. Entón, há outras consultas típicas de rutina que poden ficar á espera pois, para cando este surto pase e que nós, efectivamente, iremos retomar. En cuanto aos pedidos de medicación, os utentes já saben que a la entrada há unha caixa para deixar a medicación e até tamén aí nos poden deixar algún pedido, alguna cuestión ou cualquier dúbida, alén de utilizar o email ou el contacto telefónico. Non é por Facebook que se poden facer llamadas e acho que já está ben de criticar sin percibir el traballo que temos cá. Nos estamos dispostos a atender a todos, mas han sido unas semanas terríveis, donde temos primeiro que atender el número 1 e logo estará el número 2. As persoas poden contactar connosco. Desde o inicio pedimos moita paciencia porque o problema é a liña telefónica fica saturada, porque se nós temos que estar a contactar a moitos utentes, pois as liñas non conseguen. Entón, con paciencia, poden, se non conseguen contactar, vir cá a USF, nos vamos a preguntar e vamos a indicar e a orientar. Efectivamente, unha persoa con sintomas subjetivos o que nos façan pensar, ni ten que vir aquí pola porta normal do centro de saúde. Temos instalado o ADR en la outra porta, en la porta ao pé da rotunda, onde está el alpendre, onde hai unha tenda, e nos vamos a atender. Eu acho que a populación en geral estamos contente porque se ten portado moito ben.
e han tido moita paciencia. Realmente obrigada por vosso apoio e obrigado, mas nos queremos atender a todos de la mellor forma, entón, entre todos, con paciencia, acho que podemos colaborar e ajudar. Doutora, atualmente que tipos de testes é que há disponíveis para despiste da Covid-19? Rápidos, que é un teste que se pode ter o resultado en 15 minutos. Son testes que son bons para cando há un surto grande entre a população e que agora mesmo están a realizar e obrigada por esa colaboración a farmacia, a clínica que temos cá en Borba, mas claro, o resultado positivo efectivamente é para facer logo a PCR, porque o resultado positivo do teste rápido, sin dúbida, vai ser un positivo. Ese utente tería que entrar en contacto connosco e vir cá facer a PCR, ou bien, se están a facer mesmo en la clínica imagiológica do Alentejo, poden facer logo a PCR. Os testes rápidos que den negativo, o utente non pode ficar tranquilo. Ese utente ten que percibir por que foi facer o teste. Se foi facer o teste e non ten sintomas, tranquilo, non pode ficar a dizer non teño virus, posso sair e facer o que quixere. Non. Esa persoa é para manter todas as medidas de vigilancia, o sea, unha persoa que ten que continuar coa máscara, afastado de outras persoas, con lavado de mãos constantemente si ten que sair al supermercado ou mexer en cualquier coisa. E logo está a PCR, ¿no? A PCR va a detectar un material do virus e pronto, quen dá positivo é positivo e temos que algúns puderan ser tamén falsos negativos. Si dá positivo, ten que ser 10 días de isolamento e non ten necesidades, se non é profesional de saúde e se non é traballador en un lar, ou seja, a prestar cuidados a persoas vulneráveis, non ten necesidade de voltar a repetir a PCR para iniciar o traballo. Estou a falar en los casos positivos. Estas persoas nos ten preguntado moito que por que non facen un segundo PCR para ver se son positivos ou non, e lo que a norma está a informar, a dizer, é que há estudos onde parece ser que o virus, após os 10 días, a transmisibilidade é quasi nula. Por eso, non é para repetir, após de esos 10 días de isolamento en casa, o teste. En cuanto al alta dos utentes positivos, el alta se dá referente á melloría dos sintomas. O sea, no fin dos 10 días, se os utentes están asintomáticos, damos el alta. O en aqueles utentes con síntomas, si en los 3 días antes de dar el alta se mantén asintomáticos o ten unha melloría nos síntomas de inicio, damos el alta. En todos os casos de utentes após 10 días que manteñan síntomas, vamos a manter o seguimento até 3 días que fiquen sin síntomas. Posso dizer que en aqueles testes rápidos de antígenos que dieran negativos, alén de ya referir que as persoas non poden ficar tranquilas, nos tamén temos que perceber por que foron facer ese teste rápido de antígeno. Se a persoa fez e ten algún síntoma subjetivo, efectivamente esa persoa, mesmo que de negativo, por ter síntomas subjetivos, deberían vir a facer a PCR, mas al ser sintomáticos, debería ser feita en o ADR. Logo, temos o teste de anticorpos, que por agora non se está a facer, e aquel teste é para saber, non nos va a decir se o utente ten el virus, nos va a dizer si ya teve un contacto anterior con o virus. Non detecta a persoa que ten actualmente ese virus para contagiar. Por último, temos o teste serológico que nos van a falar si o utente ficou con inmunidade ou non ante el virus. Aunque non seja unha inmunidade duradeira que aínda ni se sabe.
Seguimos agora com a doutora Inês Reis, que nos vai responder a mais uma questão sobre a Covid-19. Antes de mais, doutora Inês, pedir que se apresente a todo o nosso auditório e perguntar-lhe de seguida de que forma é que nos podemos proteger do novo coronavírus. Olá, bom dia. Meu nome é Inês Reis, sou a nova interna da unidade, sou a interna do Dr. Daniel Serrano e comecei a colaborar aqui no início do ano. Bom, em relação à pergunta que me coloca, temos que cumprir o mais possível todas as medidas que nos vêm sido pedidas ao longo dos meses. Fundamental aquilo que já tínhamos focado, o distanciamento físico em relação às outras pessoas, a utilização da máscara, por este efeito que tem de barreira que impede a disseminação das partículas que possam conter o vírus, e mantermos-nos o mais possível em casa, não ultrapassar muito aquilo que é a nossa bolha, não ter muitos contactos além daqueles que são essenciais e, sobretudo, contactos mais próximos fora daquilo que é o nosso agregado familiar. Ter atenção, se estamos positivos, temos que ter muito cuidado, temos que nos resguardar o mais possível, temos que cumprir os nossos isolamentos. E se estamos negativos, mas somos de contacto também, e se calhar ainda mais. Pronto, e ter consciência de que as coisas ainda estão a evoluir, ainda não sabemos tudo, ainda não sabemos, aliás, muitas coisas, e nós sabemos que isto está em mudança, não é? As vacinas estão a chegar agora, estamos a começar a vacinação, e é muito importante explicar às pessoas que, apesar disto nos trazer uma esperança muito grande, isto não nos escusa de continuar a cumprir as regras, e de continuar a ter cuidado, e de continuar, por obrigação cívica, a não expor os outros. Doutora Inês, perguntar-lhe também como é que se deve lidar com o isolamento em contexto familiar. As medidas de segurança e de higiene são válidas na comunidade e são válidas dentro das nossas casas. Então, é válido a higiene das mãos, das superfícies, é válida a necessidade do distanciamento físico, temos que manter uns dos outros. E a utilização de máscara, fundamental, não é? Para evitar a disseminação das partículas respiratórias, através das quais o vírus se dissemina. Nas situações de isolamento, das pessoas que estão positivas dentro de casa, como gerir as coisas? Bom, vamos ter que isolar a pessoa que está positiva. As medidas que têm que ser utilizadas têm que ser também adaptadas, tanto ao agregado familiar, às características do agregado familiar, claro que sim, mas isto é o que temos que ter na cabeça, que é, nós temos que manter o nosso isolamento se estamos positivos. E isso passa por não partilhar nenhum objeto de uso pessoal, nada. Estamos a falar de pratos, de copos, de talheres, de fronhas, de toalhas, tudo o que seja nosso é para nós usarmos e não é de partilha com ninguém. Se temos a possibilidade de ter um quarto com casa de banho, é aí que nos devemos manter e devemos respeitar o nosso isolamento confinados nesse espaço. Se tivermos que utilizar áreas comuns, teremos que nos adaptar e nas áreas comuns devemos usar máscara tal e qual, como faríamos para sair de casa. Se tivermos que partilhar a casa de banho com as outras pessoas do agregado, devemos limpá-la, pelo menos a sanita é fundamental, depois de utilizar. Devemos evitar partilhar as refeições, porque são os momentos em que se tiram a máscara, em que há uma maior possibilidade de haver essa disseminação de partículas. Temos que ter cuidado também a louça, se houver possibilidade de fazer a lavagem da louça em máquina é preferível pelas altas temperaturas. Toalhas e lençóis devem ser lavados a 60 graus, isto é um bocadinho transversal, não necessariamente associado com o coronavírus, mas é fundamental esse tipo de higiene. Ou secar ao sol, não havendo possibilidade de lavar na máquina ou de lavar a temperaturas tão altas, deixar secar ao sol, a roupa lavada. Ter atenção também ao lixo. Neste período em que nós estamos infectados, não se deve reciclar lixo. O lixo deve ser colocado todo no lixo comum. Devem ser postos 2 sacos. Um saco que não deve ser muito cheio e depois um segundo saco, e esse lixo, antes de ir para os contentores, deve fazer uma quarentena de 24 horas, também por uma questão de segurança. Por último, Dr. Daniel, pedir-lhe que nos responda a algumas questões sobre a vacinação contra a Covid-19, uma campanha que em Portugal já teve início. Em primeiro lugar, perguntar-lhe se as vacinas que Portugal adquiriu são seguras. Cualquier vacina para ser comercializada se somete a una serie de ensayos y cuando se comercializa se da por sentado que es segura. Tiene que constar, en caso de Europa, por la aprobación del organismo europeo y as que ahora mismo a de Pfizer, a de Moderna o AstraZeneca y alguna más que puede vir, en principio pues son seguras. Nos aquí, por ejemplo, profesionales de saúde, nos hemos vacinado todos y de entrada es segura. También a personas, que en su propia libertad y responsabilidad pueden decidir no vacinarse. Esto, ninguém puede ser obligado a vacinarse.
Certamente muitas pessoas têm dúvidas de quem deve vacinar-se e quem não deve tomar a vacina. Pedir que nos esclareça acerca destas duas situações. Digo, as pessoas que son vacinadas son diferentes grupos que se ha protocolado así. Primeiro está o pessoal de saúde, despois tamén o segundo son tamén na residencia, nos lares, e despois vai ir abrangendo cada vez máis populación. Un seguinte grupo despois destas persoas serían persoas que maiores de 50 anos que presentan insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, mas eu o que diría a populación é que as persoas non fiquen intranquilas porque esas listas ya se están a elaborar e as persoas van a ser contactadas aquí en Borba para vacinarse, é dicir, que as persoas fiquen tranquila, descansada, que pouco a pouco seguirá chamando as persoas, non telefonen para o centro de saúde e preguntar, eu quando me vacino? Non, as persoas van a ir sendo ligadas conforme estes criterios que há agora mesmo. Doutor, perguntar-lhe também se esta vacina tem efeitos secundários. Pode ter efectos secundarios, sobre todo a nivel local, ¿no? Con dor, como eu propio, por exemplo, tive en un local da vacina, que dura 24 horas, a veces poden tener síntomas máis ben gripais, de dor no corpo, un bocadiño de febrícula, en fin, como cualquier outra vacina. Que é importante tamén subliñar que estes sintomas duran 1-2 días, no dura máis, é dicir, que cualquier outro síntoma que a persoa manteña e pasado 3-4 días debe comunicar, e contactar. Doutora Sílvia, perguntar também se pretende reforçar alguma ideia. Sim, só dizer que temos dúas situações muito importantes. Por un lado, os que têm sintomas. Os que têm sintomas podem vir aqui ao ADR de Borba, de segunda a sexta, a fazer o teste aqui conosco. E depois estão os que são contactos. Os que são contactos de pessoas positivas, isos realmente non é conosco directamente, é con a saúde pública. Então, eles precisarían, por ser contacto, ten que cumprir o isolamento profiláctico e iso ven determinado pela saúde pública. Para iso, el SNS 24, eles dan unha declaración de isolamento profiláctico que só eles poden dar, eles a saúde pública, e que nós non conseguimos pasar, non podemos pasar. Nós só pasamos baixas por doença, sella COVID ou sella non COVID, mas só baixa. Y eles, el SNS24, para contactos, e son os que pasan a declaración de isolamento profiláctico. Iso é que non é conosco. E depois, os testes de contacto poderían ser feitos ou en las clínicas ou tamén poderían ser referenciados aquí, que ás veces el SNS24 referencia al ADR de Borba. Mas pronto, iso ya é con el SNS24. Los contactos, mas el isolamento profiláctico que debe ser cumprido e debe ser cumprido como eles indicaren, los días que eles indicaren. Doutora Inês, certamente nesta fase as pessoas acabam por não se sentir sozinhas, mesmo não estando presencialmente tantas vezes como gostariam com os seus familiares e amigos. Para além disso, reforçar que existem também algumas linhas de apoio que as pessoas podem ligar. Esta questão do isolamento levanta-nos a todos muitas questões e tem representado um peso muito grande em termos de saúde mental e de agravamento até de quadros prévios e gerando situações de surgimento agora, não é? Porque isto vai mexer com muita coisa, com os nossos afetos, com a nossa vida normal, com a gestão da nossa vida, em sentido lato. Sim, as pessoas têm na mesma total possibilidade de, via telefone, contactar qualquer linha se for a situação de se sentirem isoladas e precisarem de ajuda e não ter como outra forma, não quero que ninguém se sinta isolado em casa. As forças de segurança são contactáveis, PSP e GNR, a APAV, a linha da APAV do apoio à vítima, as instituições de apoio a crianças e jovens em risco. Se a pessoa não sabe como fazer, o 112 é sempre um número que pode marcar. E a partir do 112 consegue-se fazer este encaminhamento. Portanto, isto é uma coisa que é muito importante. Seja por agravamento de uma situação clínica, seja por agravamento de uma situação de violência, de abuso, qualquer coisa que seja para reportar, as pessoas não estão sozinhas. E seja via 112, seja via contacto por outro número qualquer, ou de uma força policial, ou da APAV, como eu disse, estes números estão disponíveis na internet, estão disponíveis quase todos, ou todos mesmo no site da DGS, e são de acesso livre. E muitos deles são, inclusivamente, chamadas não pagas. E é desta forma que terminamos mais um programa Sons Compassivos na Rádio Borba.
Nesta 13ª edição do programa, tivemos como convidados os médicos da Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba, que esclareceram dúvidas sobre a Covid-19 em mais uma edição do nosso programa. Agradecemos a colaboração do Dr. Daniel Serrano, da Dra. Inácia Pesselim, da Dra. Inês Reis e da Dra. Sílvia Vilar, médicos da Unidade de Saúde Familiar Quinta da Prata de Borba. Sons Compassivos, um programa Rádio Borba em parceria com a Associação Borba Contigo Cidade Compassiva, um programa que visa sensibilizar para a importância da comunidade cuidar no final da vida. Sons Compassivos, um programa que pode ouvir em 93.8 FM.